Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um especial da TV Educativa. Na noite de hoje vamos falar sobre o teatro. Afinal de contas, amanhã comemoramos o Dia Internacional do Teatro. E para falar um pouco mais sobre isso, nesta noite, para brilhantar o nosso tema, nós temos aqui Emerson Carneiro, que já está em nossos estúdios. Estava aqui na minha ficha como diretor de teatro. Agora, como é que é para nós nos localizarmos aqui? Coordenador de teatro, como é que é, Emerson? Não, eu creio que a palavra produtor cultural, ela é mais abrangente. Produtor cultural. Isso. Tá certo. Junto com a gente também, Ângela Pilati, atriz também aqui de Ponta Grossa, né? Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite. Bem. Hoje vamos poder explanar tudo aqui sobre teatro, é isso? Levar um pouquinho mais para o pessoal a respeito do teatro. E também Cirilo Barbizan, da Fundação Cultural, uma das pessoas aqui responsáveis principalmente aí para que a gente possa fomentar ainda mais o teatro na cidade, não é mesmo, Cirilo? Exatamente, estamos com uma programação bem bacana que começa a partir de amanhã no nosso festival Teatro e Circo em Festa. Está certo, daqui a pouquinho o pessoal vai saber um pouco mais sobre isso. E também junto com a gente em nossos estúdios, Heloísa Frenzi Pereira, diretora da CECI, Centro de Estudos Cênicos Integrados, é isso? Isso mesmo, boa noite. Boa noite. Você está formando os nossos novos artistas aí da cidade, é isso? Atores e atrizes? Com certeza. Nossa escola, ela veio para auxiliar a todo esse segmento do teatro para que possamos ter mais atores atuantes e transformadores da nossa sociedade. Tá certo, com toda certeza. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso tema, vamos agora assistir um pequeno vídeo que conta até da chegada do teatro ao Brasil. O teatro foi trazido para o Brasil pelos jesuítas a partir da década de 50 do século XVI. Chegou aqui na Terra, encontra lá uma porção de índios que não tinham nada a ver com a cultura católica portuguesa e a partir daí resolvem então se utilizar do teatro como uma forma de se fazer propaganda ideológica, de se fazer catequese. Ele tinha claramente uma função social, uma função política e, sobretudo, uma função ideológica. Então, para isso, os jesuítas, principalmente o padre José de Anchieta, né, vai acabar escrevendo bastante teatro, mas é um teatro assim. É um teatro que ou é feito ao ar livre, ou é feito na porta, na entrada das pequenas igrejinhas que existiam. Com a proibição da igreja com relação às atividades teatrais, os negros, forros ou não, no século XVIII, a maioria forros já libertados, que foram os artistas, entre aspas, a participar das representações teatrais. Então quem ia assistir eram os brancos que tinham dinheiro. Só que o branco que tinha dinheiro, ele queria ver, ele não queria representar. Então o que acontecia é que muitas companhias eram formadas por escravos. Eles usavam então afrodescendentes, que existia uma diferença étnica aí entre os atores e o público. Isso diminuía muito com a utilização de farinha de trigo. O teatro era feito basicamente, em sua totalidade, por homens. E aí tem aquela coisa, o ator que tinha que representar o personagem feminino, ele acaba sendo chamado de travesti, né? Então, é interessante a gente imaginar que as primeiras Julietas provavelmente foram meninos. Nossas Julietas, né, que eram lá no passado os meninos que muitas vezes tinham que representar, e entre outras situações do começo do teatro, mudou muita coisa para hoje. Quem que pode falar um pouquinho mais de como está o teatro hoje em Ponta Grossa, principalmente no Brasil, né? Olha, é óbvio que mudou muita coisa, né? Mas a essência do teatro, ela permanece a mesma magia, né, que acontece no momento em que abre o pano, em que as luzes acendem e aquela história é contada para uma plateia e essa plateia está interagindo com os atores. Isso acho que não muda nunca, sempre foi essa experiência e cada vez que acontece, ela acontece de uma forma muito intensa. Claro que de tempos em tempos havia mudanças, né, até por questões políticas, ideológicas e tudo mais, que algum tipo de teatro ou outro era mais priorizado. Mas a gente percebe que
esse encantamento que o teatro produz, ele sempre foi muito forte e continua sendo. Certo. E ali no vídeo também comentou que o público era um público elitizado. Hoje mudou? Nós temos assim o acesso a toda a população para o teatro, ou ainda existe essa situação de repente as peças ainda serem elitizadas? Como é que está isso hoje? Olha, eu ainda acho que a cultura do Brasil ainda ela é muito elitizada, né? Se bem que há muita gente fazendo um esforço enorme para levar a cultura e a educação de qualidade, né, para a maior parte do público, da população, mas a questão dos eventos culturais, dos espetáculos culturais de boa qualidade, com conteúdo, acaba ainda sendo para poucos, né? Queremos que isso mude o mais rápido possível, estamos trabalhando para isso, acho que todos nós que estamos aqui, a gente trabalha para isso, mas realmente é um desafio muito grande. Você mantém ainda até mesmo aquela situação que a gente sempre comenta, quando é para ir ao teatro, a pessoa já se preocupa até com a roupa e tudo mais, que é uma situação já que, de certa maneira, deixa cada vez mais elitizado. Por mais que a peça tenha um valor popular, mas mesmo assim as pessoas já têm aquela visão de que não, peraí, ali só vai a elite realmente, né? Tem uma visão talvez errada da coisa, mas ainda assim, eu não sei se é isso mesmo, né? De repente, Ângelo. Eu já não acho que seja tão assim hoje em dia, porque a gente vê muitos espetáculos abertos ao público, né? Que já são gratuitos, ou então com valor simbólico, que o público pode assistir, e você vê espetáculos na rua, espetáculos em praças, principalmente nas capitais. E eu acredito que hoje o pessoal tem muito mais acesso às formas de cultura do que tempos atrás. Certo. Né? Então, pode ser que o espetáculo é muito caro, que o preço do ingresso seja muito caro, as pessoas não tenham como ir. Mas, mesmo assim, existem promoções, existem descontos, existem sorteios de ingressos. Então, eu acredito que hoje já está mais popularizado e que as pessoas têm mais acesso. Já tem um acesso mais fácil. E o próprio edifício, a parte física do teatro, ela está mais plural. Você tinha, um tempo atrás, o Teatro Municipal das Cidades, né? Hoje as cidades têm vários teatros, você tem até um espetáculo em cima de um caminhão, você tem outras oportunidades onde diversos públicos poderão ser contemplados. Certo. E como é que está o cenário do teatro hoje, principalmente em Ponta Grossa, né? Existem muitas peças acontecendo ou apenas, por exemplo, nós podemos citar aqui, que é uma das coisas quando se fala em teatro, e a gente lembra muito fácil do FENATA, né? Por ser um festival nacional do teatro. E ele começou, até nós estávamos comentando aqui, de uma maneira simples, de repente ele ganhou uma força muito rápida, uma velocidade onde se tem esse tamanho. Então, lógico que quanto maior a expressão, é mais fácil a gente lembrar disso como um símbolo do teatro, mas tirando o FENATA, nós temos muitos acontecimentos, já tínhamos, como é que está hoje? Porque é lógico que a partir de amanhã nós estaremos vivendo teatro na cidade, com 3 peças em média acontecendo por dia, né? Mas tirando esse período, assim, existe... Olha, na minha opinião, a produção de teatro na cidade ela está muito fraca em relação ao que já foi. E, claro, a questão da produção cultural, de modo geral, ela tem seus altos e baixos, há momentos em que ela cresce e outros momentos em que acaba perdendo um pouquinho o fôlego, né? Mas eu acho que Ponta Grossa tem um potencial para todas as artes e para o teatro principalmente, muito grande, que ainda nós não conseguimos fazer, nós, que eu estou falando, nós grupos de teatro, né? Eu tenho uma companhia, a minha companhia está trabalhando principalmente com teatro infantil e com formação de plateia, e há outras companhias na cidade, mas, digamos assim, eu percebo que há uma lacuna muito grande de oferta de espetáculos locais. Nós temos a visita de vários espetáculos de fora, que vêm, digamos assim, com poucas apresentações desses espetáculos para cá. Então, quem tem oportunidade consegue ver, quem não conseguiu ingresso para ver acaba perdendo e, de repente, não tem mais uma oportunidade de ver esse mesmo espetáculo. E a Companhia de Ponta Grossa pode repetir isso muito mais vezes, está aqui baseada na cidade, consequentemente, pode oferecer digamos assim, uma temporada, mas isso não tem acontecido já há muito tempo.
E, claro, porque tem vários fatores envolvidos aí, né? A questão da produção, que é cara, as pessoas também não estão, digamos, focadas em empreendedorismo dentro do teatro, de repente estão mais focadas em aprendizado ou em experiências, né, que de repente não são tão comercializáveis ou coisa e tal. Então, mas há necessidade de termos o teatro que é, digamos assim, podemos dizer entre aspas, mais convencional, em que as pessoas têm, digamos assim, mais atração por assistir, né? Porque o teatro experimental, embora eu goste muito disso, é um espetáculo para poucas pessoas. É uma experiência muito intensa, mas às vezes as pessoas, o público não está apto, ou talvez tenha até receio de estar mergulhado numa experiência mais forte, prefere alguma coisa mais, digamos assim, mais conhecida, mais, que ele se sente mais à vontade, né? Então, há necessidade de a gente ter todo esse tipo de movimento e, claro, não é fácil até por questão da produção. Mas eu acho que nós aqui que fazemos teatro, a Heloísa que tem uma escola de formação de atores, e a gente tem que pensar numa forma de fazer com que todo esse povo que está fazendo teatro, ou quer fazer teatro, tenha esse foco também, porque afinal de contas a maioria deles quer ser ator, quer viver de teatro, né? Então é óbvio que existe o estudo, existe a experimentação, mas tem aquilo que digamos assim, consagrado e que vai sustentar, digamos assim, um espetáculo em cartaz que pode gerar emprego e renda, por exemplo, né? Tá certo. Agora, sei que falta de incentivo é algo que não falta em Ponta Grossa, tendo em vista que nós temos aí uma lei, se eu não me engano, como exemplo nacional, a primeira lei municipal aí, que é a Lei BEP. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois de um rápido intervalo. Nós vamos e voltamos já já. Retornando hoje ao nosso especial da ETV, falando sobre o teatro. E nós estávamos falando sobre o incentivo, né, para esses novos artistas aí. Então, nós temos aí uma lei, apesar que o Cirilo me deu uma corrigida aqui, olha, não é só para isso, ainda ela abrange muito mais. Mas ela consegue também atender os nossos artistas agora que querem, de repente, conduzir isso para o teatro, né? A Lei BEP, é isso? Exato. Essa Lei BEP vem para estimular os empresários a patrocinar projetos da Lei Rouanet de projetos de empreendedores domiciliados em Ponta Grossa. Então, claro, pode ser projetos de vários segmentos culturais, mas os de teatro também estão contemplados, né? E já tem bastante procura para isso? Como é que é? As pessoas já estão sabendo, os grupos teatrais já estão se mobilizando para isso? Já estão se mobilizando, porque o ano passado que começou, final do ano passado que começou, nós temos nem 6 meses ainda dessa lei funcionando, né? Então, como existiam poucos projetos de Lei Rouanet de Ponta Grossa aprovados, então nós estamos agora fazendo incentivando os empreendedores daqui a aprovarem projetos na Lei Rouanet para podermos captar junto aos patrocinadores, né? Então é claro que é um projeto, é um processo que está em andamento e que a gente acredita que daqui a 2, 3 anos nós vamos estar com um fluxo muito maior de investimento em Ponta Grossa. Com toda certeza. E que o pessoal também procure e aprenda a desenvolver esses projetos aí, para que a gente realmente tenha cultura. Ou seja, não tem como dizer hoje que não tem um apoio para a cultura em Ponta Grossa, que já um planejamento já específico para os nossos artistas, né? Agora eu queria saber um pouco mais sobre a apresentação. Se os nossos artistas se apresentam também nas escolas, como é que está essa aproximação com o público, de repente, junto com os alunos também do nosso município, né? Temos isso? Tem alguém que já tenha uma apresentação, um contato maior com os alunos? O CECI vai fazer 1 ano agora, dia 25 de abril, e no final do ano passado nós fizemos o primeiro CECI em Cena, que foram apresentações de 4 turmas, que fizeram 8 apresentações ali no Centro de Cultura, de todo o trabalho que foi feito durante o semestre. Então a metodologia que nós utilizamos é que cada semestre sejam feitas apresentações de todo o trabalho que foi feito durante o período desses cursos de interpretação. Inclusive, uma das peças que nós apresentamos na parte do adulto também vai compor essas apresentações que vão ser feitas agora na Semana do Teatro, que é a Electra. E também estamos com alguns projetos, junto com a universidade, de alguma parte literária, como a Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que vai fazer uma apresentação
fazendo parte de um projeto interdisciplinar entre teatro, literatura e cinema. Que bacana. E isso é muito bom. Então, é uma oportunidade que nós podemos dar à cidade, né, de usufruir de alguns espetáculos que são trabalhados de uma forma ampla, que dos próprios alunos auxiliam na construção, na produção, no cenário, no figurino. Então, compõem toda essa parte da metodologia que nós utilizamos. Com toda certeza. E como é que está a procura? Temos bastante, tem muita pessoa procurando fazer curso de teatro hoje como escola? Com certeza. Tanto que o ano passado nós tínhamos 4 turmas, esse ano nós já tivemos que estender para 6 turmas, estamos com elas todas lotadas, na parte de infantil, de adolescente e de adulto. Isso é muito bom porque os próprios alunos que tiveram o semestre anterior, 95% deles continuaram esse semestre como uma continuidade do que eles aprenderam no semestre anterior. E tivemos uma duplicação dos alunos dentro da nossa capacidade já metodológica, e nós fizemos um seminário já no começo do ano e estamos assim muito satisfeitos com o retorno e com a confiança que toda a população teve com essa nossa escola, acreditando na nossa metodologia e na nossa qualidade de ensino. Eu tenho a impressão que eu sou fã até de uma das alunas de vocês, aliás, não só de uma, né, mas dos 2 que atuaram ali. Tenho a impressão que são alunos ali que, se não me engano, participaram no FENAT. Eu digo isso porque eu vi uma das atrizes ali, que ela fez o papel de uma boneca, né, inclusive fez uma chamada, que é algo perfeito. Eles conseguiram conquistar de uma maneira muito rápida todo o público que estava ali presente no teatro no dia, numa apresentação do FENATA, e também aqui com uma apresentação de uma chamada que eles fizeram aqui junto com a TV, né? Então foi algo realmente... Aconteceu uma magia muito encantadora, porque eles tornaram-se assim, um símbolo do FENATA o ano passado e estiveram em vários locais realmente chamando o povo para que fizesse a apreciação de tudo que estava acontecendo no FENATA. Então, esse ano, nós também vamos fazer uma parceria novamente com a universidade para que as pessoas se envolvam, não só naquele momento, mas que eles tomem conhecimento na rua, nas praças, nas escolas, de todo esse movimento que acontece. Com toda certeza. E principalmente agora, daqui a pouquinho a gente já vai estar falando aí sobre tudo que está acontecendo nesse período do teatro em Ponta Grossa. Emerson, e como é que está a sua situação aí com relação ao seu grupo de teatro em Ponta Grossa hoje? Nós temos uma participação desde 1982 através do Grupo Teatral Coisa Nossa. Nós somos oriundos do antigo FETI, né? FETECA, para alguns lá no Instituto de Educação. Até conversávamos há pouco aí com a Ângela, que ela também pode contar a experiência dela lá na universidade. Mas, de lá para cá, né, nós tivemos aí uma longa trajetória. E atualmente que eu te digo aí nos últimos 10 anos, né, o nosso Grupo Coisa Nossa, nós optamos mais por uma linha de oficinas. Então, a nossa metodologia é assim, como nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, nós vamos, uma comunidade, um bairro, ministramos uma oficina e desta oficina nós tiramos o elenco daquela temporada. Mas eu gostaria de recordar que, pela minha ótica, nós temos os mesmos fomentadores há muitos anos, né? Que são aí os grupos que eles têm personalidade jurídica, que é ao contrário da escola, que ali já tem uma outra proposta, né? Então, nós, como fomentadores, nós estamos aí girando as mesmas pessoas há muitos anos, formando e incentivando novas pessoas para o mercado. Certo. E tem muita gente, por exemplo, lugares que vocês chegaram, de repente foram trazendo pessoas hoje para estar ligado para o teatro, que permanecem, principalmente? Tem muita gente que vem, Guilherme, mas não vem exclusivamente para a carreira do ator. Você vem para desinibição, você vem para... está fazendo um curso de Direito na universidade, por exemplo. Eu tive diversas pessoas que participaram do grupo porque estavam cursando na universidade em algum curso onde precisava ter uma expressão maior, né? Ser um Fosse orador, como professor, exatamente. Então, aí você tem também essas possibilidades que a gente contempla enquanto grupo teatral, que é diferente daquele caso. Ali eles têm uma finalidade de lucro, que não é o nosso caso. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, nós fazemos teatro como aquele que joga futebol no sábado à tarde. Certo. Nós gostamos dessa atividade cultural. Então, nós optamos por
desenvolvemos projetos que vão para o lúdico, o que não quer dizer que nós não temos gastos, que nós não temos que correr atrás de patrocínio, tem todo esse processo também. Aquela situação que todo artista vai passar, exatamente. Não tem como fugir, Agora, enquanto a minha colega falava, eu estava pensando, eu tenho lá um grupo hoje de pelo menos uns 15 que eu já posso mandar para a escola, porque eles já cumpriram a sua função dentro do grupo teatral, que seria o primeiro momento. São pessoas que têm eles já despertaram para a arte. Certo. Agora, aqueles que querem continuar, penso eu como exemplo, aquele que fez um curso de modelo e quer participar de um comercial para televisão, não é um modelo passarela. Ele quer entrar mais. Ele já teve um primeiro momento no grupo de teatro e eu quero repassar para a escola. Porque assim ele tem uma sequência. Começamos a despertar, de repente, a gente já tem ali um ponto hoje onde vamos profissionalizar esse artista. Exatamente, mas nós a palavra vocês que essa, estão peneirando eles, profissionalização. esses grupos que nós já temos aí, são praticamente a peneira para despertar nessas pessoas, às vezes até em braços, eu digo, mais distante do centro realmente da cidade, mas muitas vezes dos bairros, despertar aí um artista e depois para que ele possa vir a se tornar um profissional. E ainda que nós damos sorte, vamos falar, né? Ponta Grossa tem um pé quente para gerar artistas aí, tendo em vista que nós temos aí em nível nacional, não só em TV e tudo mais, mas tem muito artista que saiu de Ponta Grossa. Então nós temos um pé muito quente para isso. O pessoal tem que aproveitar. Eu só quero recordar que nós não temos um trabalho com relação à qualidade diferenciado. Nós somos um primeiro momento e a escola já seria um segundo momento. Né? Sim, não, nós até temos porque é o princípio, é o despertar exato. Por realmente exemplo, do o grupo aluno, de teatro ele tem um espetáculo que ele fica anos em cartaz, você vai trocando o elenco. Né, Cirilo? A gente tem essa experiência, o Cirilo também tem com um espetáculo. Nós temos ali por exemplo, eu estou com um espetáculo infantil que nós estamos há 3 anos trabalhando em cima dele. Nós não temos pressa, nós estamos trabalhando. Né? O espetáculo está praticamente pronto. E aí, essas apresentações, a partir do momento que o espetáculo está pronto, essas apresentações acontecem aonde? Bom, onde eles ensaiam? Nesse caso específico, é porque ele faz parte de um curso que eu fiz, que fazia parte digamos, da parte prática da minha pós-graduação, e é um espetáculo voltado para teatro empresa. Certo. Então ele tem um outro foco. Já tem um outro público tem para um outro apresentação. público. Mas nós já tivemos público, por exemplo, de teatro de praça, nós já fomos para a rua, já fomos para as escolas do município. Neste momento, nós estamos focados com a empresa. Tá certo. Agora, para que a gente chegasse a todos esses grupos que nós temos hoje, teve um trabalho lá atrás que começou na universidade, onde despertou essas pessoas que hoje conduzem, com seus nomes, conduzem o teatro e praticamente, eu digo assim, com muita garra, mantém o teatro aceso, digamos, em Ponta Grossa. E isso começou lá atrás com a nossa universidade no primeiro FENAT, é isso, Ângela? Eu participei da criação do primeiro grupo de teatro universitário, né, quando a universidade propôs de fazer uma oficina de teatro para os alunos que tivessem interesse. E com esse grupo foi criado o primeiro FENAT, que foi o primeiro festival que seria de início regional, com as cidades da região, mas a universidade decidiu fazer ele a nível nacional. E, a partir da criação do primeiro FENAT, é que esse movimento do teatro em Ponta Grossa teve assim, um avanço muito grande. Porque uma das coisas que eu acho que foi muito importante na época foi porque veio muito profissional de teatro de fora do Rio de Janeiro, de São Paulo, muitos artistas conhecidos que atraíram o público de Ponta Grossa. E essas pessoas passaram muitos conhecimentos para nós, passaram muitas ideias novas. Então, foi uma abertura que a cidade teve para uma área artística que antes a gente não tinha, né, conhecimento, nem tinha tido oportunidade de ter essa vivência teatral. E tanto que a importância do FENAT, à medida que ele foi crescendo, se tornou assim tão forte que ele permanece até hoje, né? Apesar da cidade ter enfrentado já seus altos e baixos, como disse o Cirilo, que a cultura é assim, né, Cirilo? Altos e baixos, e tem tempos bons e tempos maus. O FENAT permanece, porque ele, de certa forma, ele ficou como um mais importante evento cultural, né, na cidade. E é reconhecido no Brasil todo. Então, eu acho que isso é um marco importante na nossa cultura, né?
E enquanto ele existir, eu acredito que ele vai estar incentivando, né, todos os outros que trabalham nessa área. Com toda certeza. Bom, a gente tem que ir novamente para o intervalo, a gente volta já já para saber aí o que vai acontecer durante esta semana em Ponta Grossa a respeito de teatro e principalmente, o mais importante, como você, telespectador, deve se comportar diante de uma situação e de uma peça teatral. Retornando aí no nosso especial, falando hoje sobre teatro, principalmente, que amanhã nós comemoramos, no dia 27, Dia Internacional do Teatro. Mas voltando aqui, o Emerson, até quando a gente saiu para o intervalo, a gente deu muita risada aqui, ele falou, pô, peraí, Guilherme, eu preciso corrigir uma coisa, senão vamos falar, passei 3 anos produzindo uma peça, não consegui nada ainda. Vamos explicar para o pessoal de casa um pouquinho melhor, como é que é esses 3 anos aí? Exatamente. O processo é o seguinte, eu fiz um curso de meio ambiente, né? Esse curso levou 1 ano e meio. Uma pós-graduação. Houve um resultado que era um espetáculo infantil em cima da questão ambiental. Eu fui fazer um outro curso de arte e educação. Então, no segundo curso, eu peguei o projeto, eu fiz um segundo momento do projeto. Eu trabalhei ele melhor, dei por uma outra ótica. Então, por isso que ele levou 3 anos de pesquisa, né? E agora nós estamos com a prática também. Por isso que ele estreia daqui praticamente 3 ou 4 semanas que a gente faz a primeira apresentação. Não que ele tenha levado 3 anos exatamente, começo, meio e fim. Ele é um resultado de 2 momentos. Tá certo. Enquanto nós estamos falando aqui, Emerson, está passando até uma imagem ali, eu acho que já é de algum... Na verdade, são exercícios de laboratório, né? Certo. São exercícios cênicos. Ali é desinibição, aprender a falar em público, você trabalhar com a luz, subir no palco. E dentre esses alunos, assim, normalmente, lógico que quando ele tem que se apresentar, vem aquele nervosismo, a gagueira principalmente, né? O camarada não consegue falar de jeito nenhum. Como é que eles vão se soltando quando vai acontecendo isso? Na verdade, até este momento houve toda uma trajetória antes, né? Você tem lá os primeiros exercícios, os primeiros contatos. Um dia você faz a leitura de texto, outro dia você faz um exercício físico, outro dia você assiste um filme, e assim você vai, porque o próprio grupo vai se peneirando. Porque a pessoa ela vai entrar num grupo de teatro que tem uma arara pendurada, com diversas fantasias, né? Que ele vai subir num palco no dia seguinte e vai fazer o papel principal de um espetáculo. Tem todo um processo, até você subir no palco para um primeiro exercício. Mas você já nota na chegada quem veio para ficar, né? E quem está ali passando uma chuva. E muitas vezes até tá certo. Muitas vezes aquele artista, aquela pessoa que está ali se propondo a participar, a fazer uma peça, pode não despertar como ator, mas muitas vezes fazendo parte da produção de um todo, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você está despertando pessoas para uma cenografia, para um figurino, para uma... Eu mesmo comecei com o Cirilo, né? Tive uma experiência ali com 13, 14 anos com o Cirilo, mas gostei mais da direção. Me afastei do palco. Vez por outra, uma experiência aqui, uma experiência ali, mas eu não gosto do palco, eu gosto do bastidor. Ou seja, mas teve que ter aquele contato com o palco primeiro para despertar isso. Exatamente, para poder entender como funciona a mecânica toda, né? Agora, por falar em palco, Cirilo, essa semana nós vamos ter aqui, Ponta Grossa vai virar um palco de teatro. As pessoas vão encontrar teatro tanto no palco, aliás, como nas ruas, que vamos fazer dela um palco. Como é que vai estar isso? Como é que vai estar, o que vai ter tanto nessa cidade? Lógico que eu peguei você de susto, sabemos que não temos aqui todos os dados certinhos, mas nós podemos explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que vai estar acontecendo nesses dias. Veja só, dia 27 de março é o Dia Internacional do Teatro e a gente costuma fazer, por volta dessa data, uma série de eventos e apresentações culturais, né, obviamente focada no teatro, para comemorar esse dia, né? Então nós vamos ter oficinas, vamos ter espetáculos de vários grupos de Ponta Grossa, de Joinville e de Belo Horizonte aqui, e vamos fazer espetáculos para todo tipo de público. Nós vamos ter comédias, vamos ter espetáculo infantil, vamos ter dramas, vamos ter toda uma gama de espetáculo, e que quem quiser assistir a esses espetáculos, a grande maioria deles são gratuitos, alguns têm ingressos, mas os ingressos são preços populares. No site da Prefeitura, na página da Fundação Cultural, e estão lá toda a programação. No Teatro Ópera também está disponível a programação completa, né? Então nós estaremos fazendo
uma atividade grande em comemoração ao Dia Internacional do Teatro. E tem tanto o pessoal daqui, de Ponta Grossa, Exatamente. quanto o pessoal de fora também. Inclusive a a Ceci, né, que vai estar lá com o espetáculo Electra. Nós temos também alguns grupos aqui, temos o Fernando Meira, que vai fazer uma oficina de teatro, tem mais 2 grupos da cidade que se apresentarão. Então é bem diversificado, é um trabalho bem importante, né? E eu acho que quem gosta de teatro vai ter uma oportunidade de ver bons espetáculos. Tá certo. Pode ser que eu tenha falado uma bobagem antes da gente ir para o intervalo, entre outros que eu já falei por aqui, mas eu não sei assim se o pontagrossense ele sabe se realmente se comportar num teatro. Que eu acho que, eu lembro assim, eu ainda quando fui assistir uma primeira peça, que era do Flávio Fanucchi, se eu não me engano, ainda no Teatro Pax, isso algumas primaveras atrás. Mas eu lembro que a professora ia no ônibus falando, olha, gente, não pode vaiar, não pode isso, não pode aquilo. Então, de repente, como é que é o comportamento, né, do pontagrossense no teatro, e principalmente como é que a pessoa deve se portar, principalmente que nós temos situações diferentes, que é de um palco de dentro de um teatro, e aí a situação ainda para fora, né, que essas apresentações de rua que acontecem por aí. Como é que é o outro lado do balcão, né? Olha, eu sempre digo o seguinte, nós somos educadores, né? Então a gente tem que ensinar e ninguém nasceu sabendo. Então as pessoas que vão ao teatro, a grande maioria tem experiência de televisão, cinema, tem experiência de jogo de futebol, do jogo de outros esportes, né? Então imaginam que a plateia se comporte lá como... pode se comportar no teatro como se estivesse se comportando num jogo. E a gente percebe que eles não fazem isso por mal. Eles acham que é assim, porque ninguém disse que não era, né? Então a gente percebeu que quando nós que fazemos espetáculos para formação de plateia, a gente tem que ter um pequeno intervalo ali, no início da peça, um pequeno tempo, para informar como é que funciona. Porque ninguém gosta de estar, digamos assim, desconfortável. Veja bem, você nunca foi ao teatro, as pessoas não têm mais o problema de com que roupa que eu vou, mas como é que me comporto lá dentro. E isso causa um certo mal-estar, é aquele mal-estar, aquele nervosinho que dá, então faz com que as pessoas comecem a fazer conversas paralelas ou coisa e tal, porque não sabem como se comportar. Mas a partir do momento que você dá as dicas ou ensina como, eles aprendem rapidamente e curtem o espetáculo e digamos, interagem com o espetáculo de uma forma muito, muito intensa. Então é uma questão de você, obviamente, ensinar como, né? E a gente percebe isso, às vezes a gente vai no teatro, digamos assim, num espetáculo que tem um público mais, entre aspas, sofisticado, porque pagou ingresso mais caro e coisa e tal. Nesse tipo de espetáculo a gente não costuma fazer esse tipo de preleção, mas é justamente nesse tipo de espetáculo que acontecem os maiores problemas. Eu digo isso porque esses dias nós fizemos inclusive uma transmissão de uma orquestra, né? Na realidade que nós tivemos em Ponta Grossa, no Pax mesmo, até por sinal. O maestro é alguém que nasceu em Ponta Grossa, porém já vive há 14 anos, né? Para fora. E quando ele chegou, a primeira coisa que a gente, até mesmo nós como equipe, estávamos preocupados porque a primeira orientação, olha, começou a peça, se passar alguém nos corredores, a peça não, né, a orquestra, se alguém passar no corredor, o maestro para na hora, né? Então, até a equipe mesmo, poxa, e agora como é que nós vamos fazer comunicação, esticar um cabo, correr? Nós já tínhamos aquela situação ali. E aí ele realmente, o maestro voltou à peça, explicou, porque até mesmo um aplauso, muitas vezes, que atrapalha para quem está se apresentando, desde que isso eu digo numa orquestra, que é um momento ainda onde o silêncio para os instrumentos é muito importante. Eu acho que é o seguinte, a questão da linguagem, que digamos, do espetáculo ao vivo dentro de um teatro, ela é muito diferente do espetáculo numa TV ou um filme no cinema, né? Porque lá, aconteça o que acontecer, eles continuam, né? E aqui não, qualquer coisa que haja na plateia, há uma interferência direta com os artistas que estão no palco. Então, a gente tem que mostrar para a plateia de que eles fazem parte do espetáculo. Se você vê uma peça de teatro hoje e vê a mesma peça de teatro amanhã, essa peça é diferente, porque são outras pessoas que estão assistindo e a reação é diferente. E essa coisa de como a plateia troca essa energia, toda essa emoção com os atores, que faz com que o espetáculo seja único,
seja diferente de qualquer outro tipo de coisa e que seja tão emocionante e excitante. Então, agora, quando as pessoas não percebem isso, é claro que fica complicado. Agora, a partir do momento em que você coloca isso para a plateia, eles se relaxam, porque daí eles sabem como se comportar e daí curtem o espetáculo e se entregam para aquela experiência. E isso fica, nossa, flui maravilhosamente o espetáculo. Ângela, eu estou vendo que pelo jeito você tem uma experiência aí de teatro. A reação da plateia é muito importante. Você falou a questão da vaia. A vaia, às vezes, também tem o seu significado e tem tanta importância quanto o aplauso. Porque, como o Círio falou, cada espetáculo é uma plateia diferente, é uma reação diferente. Então, se há uma vaia, ela tem tanto valor quanto o aplauso. Isso que eu acho. Eu acho que a reação da plateia, seja qual for, você tem que saber administrar a situação, né? Você tem que saber administrar a situação. Como atores, a situação de repente, por exemplo, quando esquece um texto, como é que vocês fazem para que o pessoal, para que a pessoa que está ali assistindo não perceba isso? Como é que e quais foram as situações que já aconteceram de repente? Eu aprendi com o Cirilo. Eu tinha certeza que agora ia aparecer cidade em todo lado. Eu lado. aprendi com o Cirilo, né? A plateia não conhece o espetáculo, mesmo que seja Romeu e Julieta, né? O diretor pode ter dado uma nova versão. Então você improvisa, o teu colega salva a tua fala. Dá-se um jeito, raríssimos casos, para quem não entende o fazer, o métier teatral não vai perceber. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de dar os parabéns para a sua professora, para esta professora especial que levou, né, um grupo para o teatro, para que outras professoras tenham a mesma iniciativa ou levem espetáculos para dentro das escolas. Nós temos inúmeras, né, temos aqui um cardápio de projetos que podem ser levados para as escolas, através mesmo dos editais da própria Secretaria de Cultura. Nós temos inúmeras oportunidades onde este telespectador que está nos assistindo agora, que ainda não teve o contato com esta modalidade, pode ter. Seja ele na pré-escola, seja ele no ensino médio, né? Veja como você mudou completamente a sua ótica e recordou algo que aconteceu lá atrás. Esse momento ficou marcado para você. Com toda certeza, isso é importante. E agora, e como você comentou, as professoras podem buscar, de repente, alguma professora que está nos assistindo agora, tem algum contato para que ela possa ter essa aproximação aí com você? No meu trabalho, eu quero dizer assim, entra na internet, coloca Grupo Teatral Coisa Nossa. Lá nós temos uma gama de informações, tem o nosso site, tem inúmeros vídeos, mas eu penso que também, através da própria Secretaria de Cultura, eles receberão lá informação de teatro religioso, teatro comercial, o teatro de rua, não é mesmo, Cirilo? Com certeza. A gente tem contato com quase todos os grupos, né, e aí alguns surgem, a gente acaba indo atrás para conhecê-los. Então, quem tiver interesse em, digamos assim, em ter apresentações na sua escola, ou na sua empresa, ou sei lá, ou qual for o seu círculo, né? Nós temos possibilidade de ter uma série de contatos que têm espetáculos para todos os gostos, digamos assim, né? E eu estava comentando agora, estava lembrando da minha primeira vez que eu fui ao teatro, né? E engraçado, embora a minha família a gente tivesse muita leitura, a gente ouvia ópera e aquela coisa toda, a gente ia em espetáculos, teatro, como na época nós não tínhamos muitos espetáculos disponíveis, ninguém me levava, né? E de repente no Fenata, naquele Alto da Compadecida do primeiro Fenata, porque queria ver esse negócio. Como é que é? Eu quero ver, porque eu já tinha feito, né, em casa, né? No porão da minha casa, no meu teatrinho de 4 lugares. Mas aí que está o detalhe, eu não sabia nem onde era o teatro. É na universidade. Eu perguntei para minha tia que estudava lá, onde é que é a universidade? É aqui no final, nessa rua aqui, subindo aqui, não sei lá, umas 10 quadras para lá. Eu pensei, eu vou lá. E fui. Cheguei lá, vi aquelas colunas assim, poxa, mas onde é que é o teatro desse negócio aqui? Vou procurar. E como eu tinha 13 anos na época, né? Adolescente não pergunta, o adolescente sabe, né? Sabe, eu jamais passou pela minha cabeça perguntar para alguém onde era. Eu tinha que achar. Vai perder tempo, perde tempo perguntando. Bom, até que achei uma muvuca toda lá, pensei, tem que ser aqui, né? E entrei e tive uma experiência fantástica. Eu acho que dali para frente a minha vida completamente mudou, né? Porque
Eu acabei fazendo engenharia, né, porque minha família queria, mas sempre com aquela ideia Peraí, de... Você entrou no teatro ou você entrou direto na sala de engenharia? Não, eu tava, na mesma época eu estava fazendo as duas coisas, né? Fazendo teatro amador e fazendo vestibular para alguma coisa que desse. Entrei em engenharia, fiz o curso, mas não era aquilo que eu queria, né? Mas e lá na universidade, a gente daí estava no grupo de teatro universitário, aquela coisa toda. Em 75 nós fundamos o Grupo Ação Teatro no Regente Feijó, no último ano que eu estava lá, que eu reprovei inclusive, né? Estava fazendo teatro. E quero até dizer aqui o nome da professora que nos incentivou, a professora Vera Florenzano, que ela, nas turmas lá do segundo grau, ela estava trabalhando a linguagem teatral com vários assuntos lá. E a gente se encantou com isso tudo e começamos aí, a partir daí, essa experiência, essa viagem fantástica. Parabéns à professora aí que despertou isso. Com certeza. Né? Antes que a gente finalize, temos apenas um minutinho ali. Ceci, eu gostaria de que você passasse contato também para as pessoas que de repente têm interesse, né, a vir a frequentar a escola de teatro aí também, de artes cênicas. Então, para que você passasse contato para o pessoal de casa. Nós temos o nosso telefone que é 3223-1652. 3223-1652. Certo. E temos o nosso site que é www.ccipg.com.br. CECI, né? É Centro de Estudos Cênicos Integrado, .com.br. E o nosso endereço é bem perto aqui, é na rua Doutor Colares, 811, a uma quadra aqui da TV Educativa. Tá certo, muito obrigado. Ângela, eu gostaria para que você até finalizasse o nosso programa aqui, convidando as pessoas para o teatro que vai estar acontecendo aí, para tudo isso que está acontecendo e para que as pessoas venham cada vez mais ter um contato com o teatro. Deixar com você essa responsabilidade, tá vendo? Então eu convido a todo o público de Ponta Grossa que compareça aos espetáculos teatrais que serão apresentados, né? E que prestigiem os nossos artistas e os artistas de fora, porque o teatro é um aprendizado, é uma escola de vida e abre muitos horizontes para todos. Então, estão todos convidados a participar dessa arte. Tá certo, muito obrigado. E uma boa noite a todos, muito obrigado para vocês que nos acompanharam aí nesse especial de teatro. Na próxima quarta-feira nós temos mais um especial da Educativa e lembrando que nesse final de semana também, com o nosso retorno do sinal à Cidade de Reserva, operando agora no canal 22 UHF, nós estaremos transmitindo aí a Festa do Tomate. Então vocês também acompanhem a nossa programação, tanto de sábado quanto domingo, que vocês vão ter muita coisa por aí nas telinhas da ETV, canal 58. Uma boa noite a todos e muito obrigado a vocês aí e parabéns principalmente pela atividade que vocês desenvolvem no nosso teatro, despertando muitas pessoas aí para a arte também. Muito obrigado a todos.